Meus caríssimos curitibanos, Jardim Botânico de Curitiba, eu tenho certeza que você já ouviu falar desse lugar, já esteve nesse lugar. Claro, desde os anos 90 é um dos pontos turísticos da cidade mais conhecidos do Brasil e no mundo afora, né? Mas pouca gente sabe da história do lugar onde ele está hoje. Aliás, isso me veio até à mente quando eu comecei a ver por aí as celebrações dos 34 anos da fundação do Jardim Botânico, né? Foi lá no dia 5 de outubro de 1991 que a estufa ali foi terminada de ser construída e o parque foi inaugurado, né? E eu até veiculei uma matéria que eu resgatei aí nas redes sociais, acabou viralizando e teve muito comentário de gente assim: poxa, olha só o que a repórter ali numa das matérias fala a respeito do lugar, porque ela diz, né? Aqui no alto do Capanema está sendo construído o Jardim Botânico, né? Olha só, Alto do Capanema, tem gente que nem mais se recorda desse nome na região, porque virou ali o bairro Jardim Botânico. Pois eu vou contar para vocês, porque muita gente me pediu: professor, fala aí, o que existia nesse lugar? E eu vou lá atrás, hein? Lá no século XIX, porque eu quero contar a história, nada mais, nada menos do que do famoso Barão de Capanema. É esse personagem ilustre que habitou essa região e olha a importância dele para a nossa história brasileira, não só curitibana, hein? Bom, o Jardim Botânico, né, que tem essa estufa aí lá na época ainda da prefeitura de Jaime Lerner, projeto do Abrão Assad, foi construído aí na região, né, outros arquitetos também envolvidos, e até hoje encanta turistas curitibanos que vão visitar o espaço, né? Ali, a região do Jardim Botânico, aqui para quem está mais próximo da rodoferroviária, nós temos também outros lugares que remetem, né, ou melhor, que lembram o nome do próprio Barão de Capanema, que é claro, a Vila Capanema, né, que é o estádio Dorival de Brito, ali o estádio do Paraná Clube, né? O viaduto do Capanema, como conhecemos muito, né? E como eu já disse para vocês, a própria região que se chamava Capanema. Mas a gente não faz ideia, né? A gente não sabe que esse nome tem relação com alguém, né? E é isso que eu quero contar de maneira breve aqui para vocês, porque olha só, o bairro Jardim Botânico hoje, né? Nós temos aqui esse esquema no mapa que eu apresento para vocês. Olha, nós temos aqui nessa região o estádio, ali a Vila Capanema, o estádio do Paraná Clube, como eu disse para vocês. Aqui, né, onde nós temos o viaduto do Capanema e tudo mais, é uma parte onde o Rio Belém, importantíssimo na nossa história também, ele cruza ali, né? Ele passa por ali. Dá para ver o rio para quem passa ali pela Engenheiros Rebouças, né? E consegue ver o rio ali. E dessa região, subindo em direção ao atual parque, o Jardim Botânico, né? Até chegar na linha verde, né? Essa região toda aqui foi a chácara do tal do Barão de Capanema, né? Foi aqui, essa região toda, a propriedade dele lá no final do século XIX e início do século XX. Quando o Jardim Botânico, o parque foi criado, claro, aí foi modificado, foi colocado esse nome de Jardim Botânico, né? Mas era a chácara do Capanema e depois ficou sendo como o Alto do Capanema, que é a região do parque, né? Bom, e quem é o tal do Barão de Capanema? Wilhelm Schuck, né? Desculpe se a pronúncia no alemão não tá lá aquelas coisas, hein? Geralmente o pessoal critica minha pronúncia do alemão aí. Eu não falo alemão e tá tudo bem. Quem sabe que ótimo, né? Mas eu acredito que se aproxima assim. Wilhelm Schuck, o Barão de Capanema. Aliás, o nome dele, ele mesmo achava complicado quando ele foi trabalhar lá em Minas Gerais.
os operários lá achavam difícil a pronúncia do nome dele. Ele falou: então eu vou me chamar Guilherme. E aí ele colocou o nome de Capanema, que é o nome de uma região montanhosa, né? Que existe em Ouro Preto, Minas Gerais. Aliás, Ouro Preto é a cidade que o Guilherme Schuch nasceu, né, lá em janeiro de 1824. Ele é filho de pai austríaco e de mãe suíça, né? Só que brasileiro, né? E então ele nascido ali, ele acabou colocando esse nome também no seu sobrenome, né? Sendo conhecido bastante como Guilherme de Capanema, né? Ou Guilherme Schuch Capanema também, né? E aí vai ter algumas variações também nos documentos, a gente vai achando. E ele morre no Rio de Janeiro no ano de 1908. Olha aqui um retrato dele, que inclusive está nos arquivos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, porque ele chegou a ser diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Bom, sobre o Barão de Capanema, nós temos algumas informações. Olha só, né? Ele chega a estudar na Europa engenharia, né? Em Munique, isso já a partir de 1841. Ele teve aulas com um botânico importante da época, o von Martius, né? E em Viena ele faz um curso técnico na escola politécnica lá daquela cidade, né? E depois ele ainda estuda na Academia de Minas de Freiberg. Aí, com esses estudos todos, dá para ver já aí que ele, né, tem um estudo relacionado à ciência, à botânica e tudo mais. Ele volta para o Brasil, né, e forma-se em matemática e ciência pela antiga Escola Militar do Rio de Janeiro, onde, aliás, depois ele vai lecionar, né? Ele vai ser professor também de física e de mineralogia na escola militar, né? Isso só para tratar um pouco sobre a formação dele, de maneira muito breve, para a gente entender, né, o quanto ele é relacionado com a nossa história científica aqui no Brasil, né? E olha que interessante, quando ele está lá no Rio de Janeiro, né, ele visita com bastante frequência o imperador Dom Pedro II. Ele visita sempre o imperador inclusive, tu conhece, sempre solicita a visita do Guilherme Schuch, porque o imperador dizia assim que era interessante a visita do amigo para ele treinar o alemão, né? O imperador que era aí, poliglota, né? Falava muitas línguas, inclusive o alemão, e ele exercitava o seu alemão com o Guilherme Schuch, que dominava muito bem a língua, né? Com isso, o Guilherme Schuch, que trabalha em muitos lugares e viaja muito o Brasil, olha só, ele foi inclusive da comissão científica do Instituto Histórico Geográfico do Brasil lá em 1856, foi até diretor da seção geológica e mineralógica do Instituto. E ele fundou, olha só que interessante isso, hein? Lá em 1852, o Telégrafo Nacional, né? Foi ele o responsável pela fundação do telégrafo no Brasil. Ele foi o primeiro diretor do Telégrafo Nacional, aliás. E ele foi responsável por uma das primeiras redes telegráficas instaladas no norte do Brasil também. Então, o pioneiro, né, da história telegráfica, das comunicações aqui no Brasil, né? Bom, e aí vamos então trazer o nosso Guilherme Schuch para a história curitibana. Acontece que ele, nas suas viagens, vem para Curitiba e, é claro, difícil quem não se apaixone pela nossa capital paranaense, né? Então é isso que acontece com ele. Ele recebe uma gleba de terras aqui em Curitiba e forma nessa gleba de terras, que é justamente ali o lugar onde eu já mostrei para vocês no mapa anterior, ele forma ali a Chácara Capanema. E olha que interessante, na Chácara Capanema, no ano de 1880, o próprio imperador vem a Curitiba, província do Paraná. Ele chega aqui em maio daquele ano e, claro,
não só Curitiba ele visita, mas outras cidades da província também. E quando ele vem aqui à cidade, ele, no segundo dia de estadia dele aqui, no dia 22 de maio de 1880, é lógico que ele vai visitar a chácara do amigo Guilherme Schuch, né? Então ele visita a chácara ali e depois ele fica uns dias em Curitiba, vai para a província do Paraná, em algumas outras cidades. No retorno, passa por Curitiba novamente. No dia 3 de junho, ele, mais uma vez, dá uma passada lá na chácara do amigo, né? E é interessante a gente observar algumas observações que o próprio imperador faz nos seus diários a respeito, né, da sua impressão, o que ele achou da chácara do Guilherme Schuch, né? Vale a pena, antes de mostrar essas impressões do imperador, dizer que o Guilherme Schuch ainda, ele também tem aqui no Paraná uma cidade homenageando ele, né? A cidade de Capanema, né? Que recebeu esse nome para homenageá-lo diante a sua mediação no conflito entre Brasil e Argentina pela posse do Rio Iguaçu. Aliás, o Guilherme Schuch foi conselheiro do Império também, né? Ele também era chamado de conselheiro Guilherme de Capanema, né? E ainda nós temos o botânico João Barbosa Rodrigues, que homenageou também o Guilherme Schuch, já em 1877, né, com um novo gênero de orquídeas, né, colocando o nome nesse gênero de orquídeas de Capanêmia. Então, para quem aí conhece o tema, né, já ouviu falar desse nome, Capanêmia. É em homenagem ao nosso Barão de Capanema, né? Então, olha só, olha que interessante. Quando Dom Pedro II visita a chácara do amigo, ele diz o seguinte, vou até ler um trecho aqui do diário do Dom Pedro II a respeito, ó. Chácara do Capanema, em lindo lugar, vasta e muito bem plantada, 140 variedades de pera, 70 de maçãs, dálias, rododendros, de que um tem botão a arrebentar, azaleias, choupos de Itália, etc, etc. Abóboras monstruosas. Há de ser um estabelecimento importante de aclimação. Constrói uma estufa. Tem um casal de cavalos de Dangola muito bonitos. Olha, interessante. O próprio jornal do Comércio do Rio de Janeiro tinha um correspondente com o imperador fazendo essa viagem e ele chama atenção para esses cavalos que tinha ali na propriedade do Guilherme Schuch. Continuando, ali as anotações do Dom Pedro. A égua está prenhe. O terreno era o das cercanias de Curitiba, pouco fértil, mas estrumou com as ervas do campo e estrume dos bois e vacas que tem depois de ará-lo, etc. Para resumir, ele diz o seguinte ainda. Ao chegar à chácara do Capanema, fazia frio. Disse-me ele que 8,5 graus Celsius. E aí a gente até percebe, poxa, como o Guilherme de Capanema sabia, né, conseguia fazer a aferição da temperatura ali naquela região. Vocês vão saber, porque aconteceu outra coisa importante ainda na chácara, hein? O Capanema disse-me que há uma árvore chamada Caim-BT. Olha que interessante, né? O Dom Pedro II tem uma memória imensa para essas questões técnicas. E, aliás, quando ele volta à chácara, como eu disse para vocês alguns dias depois, nessa viagem ainda, ele fala sobre algumas espécies ali plantadas, né? Tem uma coisa que o imperador diz, ó, a respeito da semeadura da erva mate. Olha o que ele anota, né? Vi o terreno preparado para o ensaio da semeadura de mate, que floresce desde outubro e tem semente madura em janeiro. Pensam que a semente do mate só germina depois de excretada pelos pássaros, o que consta fazerem uns índios por ordem dos jesuítas. Dizem também que germina depois de estar em infusão
em água quente. Parece que é necessário que se destaque uma película. Eu trato aqui disso e trago essa observação do imperador para mostrar o quanto ele se interessava por esses assuntos da ciência, né? Da botânica, como ele grava isso na cabeça, né? Para depois anotar no seu diário. E ainda uma observação a respeito da erva mate, que é o nosso ouro verde paranaense. Na época do Guilherme Schuch, ali no século XIX, era o carro-chefe da nossa economia. Sempre trato isso nas minhas aulas passeio, já falei disso em outros vídeos por aqui também, né? Bom, a gente vê aqui ainda, olha só que interessante essa imagem, né? Ali de 1910, alguns anos depois da vinda do imperador a Curitiba, mas que mostra a entrada da chácara do Barão de Capanema, né? Era lindíssimo, né? A gente vê essa leia aí de palmeiras enfileiradas, né? E uma foto do Arthur Vischel, quanto não devia ser belíssima essa propriedade, né? E o que consta também é que já havia ali naquela região uma estufa. O Guilherme Schuch teria instalado uma estufa, né? Ou seja, um jardim botânico ali, né? Com espécies variadas de plantas e tudo mais. Então, olha que interessante, antes de haver o jardim botânico que nós temos ali hoje, né, já havia um outro jardim botânico, né, ainda no século XIX. Pouquíssima gente sabe a respeito disso, né? Bom, o que eu quero terminar aqui com vocês dizendo é a respeito da estação meteorológica que o Barão de Capanema instalou na sua chácara em 1885, né? Essa estação meteorológica que nós vemos aqui nessa foto do ano de 1900, né? Ela tem registros da temperatura, do clima, desde 15 de dezembro de 1885. Veja bem, aliás, nesse dia 15 de dezembro, né, ali os registros da estação disseram que houve na cidade de Curitiba um temporal de granizo bastante violento, né? Tem um outro registro ainda que diz que naquele ano mesmo, no dia, ou melhor, 10 anos depois, em 1895, no dia 27 de dezembro, Curitiba registrou 37 graus à sombra. E em 1899, no dia 19 de junho, invernão curitibano, o termômetro chegou a marcar 8 graus negativos. Vejam bem, né? Então, uma estação meteorológica que tratava desses registros, que também falavam da velocidade dos ventos, nevoeiros, queimadas nos campos, umidade do ar, chuvas, nevadas, etc, etc. Olha quanta coisa essa estação registrou, né, na chácara desse nosso cientista, né? Muito interessante a gente olhar o quanto a propriedade, a região foi importante, né? E como nós desconhecemos a nossa história, né? Como nós desconhecemos isso tudo e ainda entendemos mais a respeito do nosso jardim botânico atual, né? E a sua continuidade histórica, né? Trazendo aí esses elementos desde essa época do nosso barão. O barão, o Barão de Capanema, recebeu o título de barão do próprio imperador Dom Pedro II só depois da vinda do imperador aqui à cidade, viu? Foi lá em 1881 que ele recebe o título de barão, além também, né, da comenda da Ordem da Rosa, né? Então ele se torna também comendador, né, a partir disso, né? Bom, Guilherme Schuch, um imenso personagem que a gente precisa conhecer bem, e aqui com algumas poucas palavras eu trato deles para que vocês sempre saibam mais a respeito da própria história curitibana. Aliás, essa história eu continuo falando da vinda do imperador Dom Pedro II no vídeo que está aqui com o link na descrição ou também aqui no final, no card, onde vocês conseguem
ver detalhes da vinda do imperador à cidade no seu primeiro dia de chegada aqui. Comitiva imperial, como Curitiba recebeu o imperador aqui na cidade, e como nós temos essa história muito marcada até hoje no meio de nós. Querem saber da programação das aulas passeio? Também tem na descrição aqui do vídeo. Comentem aqui se curtiram, né? Se querem ter outros assuntos tratados aqui, e até a próxima.